Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Top Contos. A história de hoje é A Redação. Aquela montanha de escritos dos meus estudantes já deveria ter sido corrigida há semanas, mas sempre havia algo que me impedia de realizar essa tarefa. Tinha as preocupações com o meu pai no hospital, os conflitos causados pelo meu divórcio recente, mas talvez no fundo fosse a indiferença daquela classe do ensino médio que retirava qualquer entusiasmo de mim para me aprofundar nos seus escritos. No entanto, como a coordenadora havia me cobrado 2 vezes para concluir aquelas notas, não tive escolha. Tomei uma xícara de café e comecei a leitura, que prometia ser aborrecida e insatisfatória. Nunca me dei bem com essa turma. Normalmente entro na sala de aula cumprimentando todos, mas geralmente ninguém responde. Eles continuam conversando enquanto começo a explicação, sem sequer abrir o livro. Às vezes me sinto invisível diante daquelas faces inexpressivas. No começo, eu costumava gritar com eles para que prestassem atenção às minhas palavras. Mas com o tempo, perdi totalmente o interesse e comecei a apenas cumprir minha obrigação de estar presente e apresentar o conteúdo, mesmo que ninguém estivesse prestando atenção. Por um longo tempo, tenho fingido estar ensinando. Agora, ao ler esses textos, eu teria que mergulhar nas mentes das quais eu só queria manter distância. Vamos acabar com isso logo, pensei, pegando um maço de papel. Como eu previ, os primeiros textos já cometiam erros graves contra a língua. Textos que precisavam de revisões e com caligrafia ruim desafiavam minha capacidade de lê-los até o final. Os menos piores não passavam de contos bobos, medíocres, sem qualquer pingo de criatividade. Fui torturando-me com essas histórias terríveis, até que cheguei a uma cujo título era o incendiário, de um dos alunos menos participativos da turma. Na verdade, aquele garoto me dava calafrios. Ele era estranhamente quieto, nunca interagia com seus colegas ou demonstrava qualquer emoção. Sentava no canto da sala, geralmente com a cabeça coberta pelo capuz do agasalho, escondendo um fone de ouvido que eu fingia não notar. Conforme eu relia aquela história perturbadora, a sensação de inquietação crescia em mim. Seria apenas uma coincidência? Ou aquele texto poderia ter sido baseado em fatos reais? Olhei o nome do autor novamente, Gabriel. Tentei lembrar se havia alguma semelhança com o sobrenome das vítimas da notícia, mas não consegui. Decidi procurar informações sobre o incêndio na internet. Encontrei a reportagem e, ao ler os nomes das vítimas, minha mão começou a tremer. Eram os mesmos nomes do protagonista e sua vítima no conto de Gabriel. Fiquei arrepiado, sem saber o que fazer. Seria possível que Gabriel fosse o autor do incêndio criminoso? Ou seria apenas uma coincidência perturbadora? Pensei em conversar com ele, mas não sabia como abordar o assunto sem parecer acusatória. Resolvi guardar aquela inquietude para mim mesmo e manter uma distância ainda maior daquele aluno estranho. Terminada a correção dos textos, juntei-os em uma pilha e os guardei na minha pasta. Olhei para o relógio, ainda faltavam 2 horas para o fim do expediente. Suspirei, peguei mais uma xícara de café e me preparei para enfrentar o resto do dia. A situação me deixou angustiado e confuso. No dia seguinte, enquanto o diretor do colégio ouvia atentamente minhas suspeitas, eu pensava no que fazer. Era certo entregar aquele aluno à polícia? Como poderia provar que aquele texto era mais do que ficção? O diretor me aconselhou a conversar com o aluno antes de tomar qualquer medida drástica. E assim fiz. Quando aquele menino silencioso chegou para a aula, eu o chamei para conversar depois da aula. Fui direto ao ponto e lhe perguntei sobre o conto. Ele confirmou que o escreveu e que era apenas ficção. Negou qualquer envolvimento nos incêndios criminosos do bairro. Eu não sabia o que pensar. Talvez ele estivesse dizendo a verdade, mas ainda assim algo não parecia certo. Resolvi pedir ajuda a um amigo policial. Ele me indicou um perito em escrita, que poderia analisar a redação e verificar se a letra do texto coincidia com a do aluno. Depois de alguns dias, recebi o laudo do perito.
A letra era a mesma. Aquilo era o suficiente para me convencer de que o aluno era o incendiário. Eu não poderia simplesmente ficar calado. Falei novamente com o diretor e decidimos chamar a polícia. As investigações confirmaram minhas suspeitas. Aquele aluno era o responsável pelos incêndios criminosos. Ele foi preso e condenado pelo crime. Eu me senti aliviado e ao mesmo tempo perturbado. Como um jovem tão inteligente e talentoso poderia ter cometido tais atrocidades? Ainda me pergunto se poderia ter feito algo para evitar tudo isso. Meu coração se apertou quando cheguei ao colégio na manhã seguinte. Será que ele estaria sofrendo neste momento, sendo punido por um crime que não cometeu? Minhas reflexões foram bruscamente interrompidas quando me deparei com uma multidão agitada e uma fumaça escura que saía do prédio. O colégio inteiro estava em chamas, um verdadeiro inferno na terra. As lágrimas rolaram pelo meu rosto enquanto eu observava a destruição diante dos meus olhos, pensando em todos os sonhos e esperanças que foram consumidos pelas chamas. Assim termina mais uma história do canal Top Contos. Para mais histórias deste tipo, convido ao querido ouvinte a se inscrever no canal Top Contos, compartilhe o vídeo e deixe seu like, que é tudo de graça.